Olá, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Letícia Zocarata, que é um canal onde eu falo sobre microbiologia, da importância da água para o nosso organismo e todos os equipamentos necessários para ter um invase de qualidade. Dentre os equipamentos geradores de ozônio, telemetria, medidores de vazões, itens para o seu laboratório e placa de Petri. Eu vim aqui em Indaiatuba visitar um amigo meu, que é CEO da empresa Minergel, para a gente gravar sobre legislação. E é claro que eu ia aproveitar essa oportunidade e falar o que com vocês? Sobre rochas. Por que que essa água tem mais bicarbonato? Por que que essa água tem mais mineral? Então vamos lá comigo que eu vou te apresentar o Anderson. Esse aqui é o Anderson, CEO da Minergel. Olha o que a gente tem aqui. Olha quantas rochas a gente tem aqui. A ideia aqui, Anderson, é você explicar para o minerador, ou para um leigo, ou para um consumidor, o que traz cada rocha dessa para uma água mineral. Olha, essa aqui são as relíquias. Na realidade, aqui eu consigo, Letícia, exemplificar terreno sedimentar, terreno ígneo, terreno metamórfico. Isso aqui é bem bacana, porque muitas vezes a gente pega aí, nas nossas andanças por aí, águas com tantas características diferentes, com tantas peculiaridades, né? E a gente não consegue compreender e entender, e na realidade está tudo aqui, ó, no registro mineralógico, na carga mineral de cada uma delas. Os íons presentes em nossas análises oficiais não é nada mais, nada menos do que a dissolução dos minerais constituintes de uma rocha. E aqui a parte que sou apaixonado em relação... Ah, outra coisa, detalhe, essas rochas aqui, elas também ditam a característica da construtiva da captação. Então, assim, tem rochas que você verá que por olhar você, poxa, essa rocha aqui é mais compacta, essa aqui é menos compacta. Isso influencia, inclusive, no projeto construtivo dos nossos poços. É um material encontrado que a gente estipulará se ele será totalmente revestido, parcialmente revestido, como que nós construiremos essa captação. Ou seja, o universo das rochas é um universo magnífico, cheio de respostas. Vamos lá então. Então, para um leigo, uma pessoa leiga e fala assim: um poço sedimentar e um poço rochoso. Que característica que você vê nessa rocha que você bate o olho e fala: isso aqui é sedimentar e esse aqui é rochoso? Boa, meu. Aqui, por exemplo, eu botei esse arenito aqui. Esse arenito, por exemplo, ele tem uma textura, primeiro é esbranquiçado, né? Ele tem uma textura bem fina, né? Que nós chamamos aqui de afanítica, praticamente. Então, assim, uma rocha que a gente já bate a cara e fala, isso aqui é de um ambiente sedimentar. O sério candidato é você ter um poço 100% revestido. Aquele poço que você não consegue ter a rocha sustentando e ele sendo parcialmente revestido. E o mais interessante é que, geralmente, esse tipo de terreno geológico é onde a gente tem as águas menos ricas em termos iônicos, né? É geralmente constituído bastante por sílica, que é aquele famoso quartzo que a gente vê. Areia, em resumo. Então é uma rocha mais porosa. É uma rocha mais porosa. E ela é frágil? Ela é frágil. Se eu pegar aqui, nessa zona de fraqueza aqui, que já tá, eu posso, por exemplo, quebrá-la aqui. Ela é bem mais frágil. Se eu for pegar, por exemplo, uma rocha metamórfica, que nem esse quartzito aqui, se isso aqui cair no seu pé, faz um estrago. Por mais que tenham proporções diferentes, né, que elas sejam, por exemplo, essa daqui é menor do que essa, mas se você pegar, você verá que o peso é diferente. Sim. De uma para outra. Essa aqui é muito mais leve. E você não vê... Aqui você tem uma sensação de areia. Exatamente. Né? E aqui você já vê uma sensação de uma coisa mais lisa. Isso. Se a gente for aprofundar, você vai ver uma questão mais orientada, inclusive, que é o registro realmente de um metamorfismo atuante, que na realidade é um processo de compactação, formando esse material rochoso, né? Essa rocha, que é de origem metamórfica, né? Ela foi modificada. E essa rocha, então, ela vai passar mais minérios do que essa? Não necessariamente. Essa daqui é facilmente dissolvida. Na realidade, essa situação, qual a diferença da metamórfica, nesse caso aqui, para essa sedimentar? É basicamente a pressão atuante que fez com que ela fosse uma rocha modificada da sua característica original. Então, ela tem esses traços de metamorfismo. Mas a composição mineralógica não necessariamente foi amplamente alterada. Eu diria que, por exemplo, as águas que a gente vê com uma composição química mais, digamos assim, você vê uma taxa de resíduo seco de evaporação alta, uma condutividade elevada, teores de bicarbonato, não necessariamente bicarbonato ligado a isso, mas quando você for um terreno vulcânico, a gente tem alguns exemplos de terrenos vulcânicos aí, essas águas são extremamente ricas
E qualquer um que assistir, por exemplo, Discovery aí, verá aí grandes depósitos, por exemplo, de enxofre. São terrenos ricos tanto para águas que nós carregamos, como para atividade de mineração no geral. Eu lembro que você me ensinou que naquela área de circuito de água de Minas, Sim, ali é vulcânico. é vulcânico ali. Né? Que a gente tem um vídeo aqui no canal de Cambuquira, Cambuquira, que aí a gente vê água sulfurosa, a gente vê outros tipos de água por causa dessa atividade, dessa rocha. Exatamente, desse ambiente formacional. Então, o ambiente vulcânico ele é propício a ter essa diversidade. Geralmente, esses municípios, né, que são considerados circuitos das águas, né, eles têm uma diversidade na composição química de suas águas. Justamente porque a atividade vulcânica ela também não é uniforme. Uhum. É uma atividade, ela traz uma diferenciação, de uma maneira heterogênea essas rochas, né? Isso é bem bacana de ser observado e se nós consumidores conseguíssemos linkar isso, imagina você apreciar uma água correlacionando-a com o seu ambiente formacional, seria extraordinário. Eu acho que isso daí é uma visão bem diferente. Em nível Brasil, tem alguma das rochas que praticamente quase todos os poços tem? Alguma dessas aqui fala assim, quase todos os poços têm esse material? Quartzo. É o elemento mais abundante, não. Seria esse daqui. Seria esse aqui. Esse aqui é um quartzo. Ele está com um aspecto meio leitoso, mas aqui é um quartzo em específico. Ele é muito abundante na natureza. Uhum. Geralmente na matriz da rocha, isso aqui também é um outro quartzo, isso aqui é um quartzo. Essa rocha aqui, por exemplo, se você observar aqui, é uma rocha que ela tem vários minerais, tem esse bem brilhoso, que é uma biotita, né? Um mineral mais escurecido, mas a gente tem dentro da sua matriz formacional, você tem aqui esse quartzo, que eu expliquei para vocês presente, mas também tem feldspatos, tem elementos que acabam constituindo. Para você conseguir identificar, que aqui é uma análise macroscópica, né? Para você conseguir identificar a fundo essa rocha, nós teríamos que laminá-la, né? Você cria uma lâmina, vai para a parte da microscopia, né? E você consegue efetivamente entender o que tem como base constituinte. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, se você observar, em termos de coloração, vamos ser didático agora, né? Sim. Em termos de coloração, né? Cada rocha tem uma coloração específica e predominante. Essa aqui, por exemplo, é um basalto, é uma rocha vulcânica, aquela dali é escurecida. Uhum. Pelo seu ambiente formacional, ela nem formou, não teve tempo de formar pelo seu resfriamento, cristais tão bem formados quanto essa daqui que eu estou me apoiando, que é uma rocha plutônica, um granitão. Mas pela essa diferenciação, eu consigo levar vocês ao mundo da composição química das águas. Legal. Imagina uma água percolando nessa rocha aqui, tendo essa contribuição aqui. É a mesma água que tendo essa contribuição aqui? Provavelmente coloração não. Já te diz muito. Sim. Não tem como ser. Sim. A contribuição, a dissolução que a água está fazendo nessa rocha aqui, a composição e a contribuição que essa rocha está dando nessa água em termo iônico, é completamente diferente dessa. Então, o universo das rochas, ela revela muito sobre o que nós temos de composição química em nossas águas. Eu vou deixar vocês como experiência, depois que eu comecei a entender geologia, né? Porque o nosso curso de capacitação técnica, tanto presencial quanto online, a gente incluiu a geologia, que a gente precisa. Mesmo você sendo um consumidor, é interessante você entender o quanto é rico a nossa geologia. Mas eu lembro que quando eu fui para Chapada, ali em Mato Grosso, eu entrei numa caverna e até mandei a filmagem pro Anderson, que tinha várias cores, né? Então você deve ser, pro geólogo, deve pirar. Mas você agora, quando você entrar numa caverna ou no ambiente que tem várias coloração, várias camadas de rocha, é mais ou menos isso que você está explicando aqui pra gente, exatamente. Não é? Quase um dito popular, quando o pessoal fala que minha água não faz espuma, o sabão, aquela questão da dureza da água, é a composição química pura contribuindo. É uma água rica lá em carbonato, rica em bicarbonato, uma água pesada, ela é uma água que efetivamente tem a contribuição do ambiente formacional. Olha que legal. Então, há várias coisas aí que a gente pode destrinchar no mundo das rochas. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva-se. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com quem você quiser. E se você tiver qualquer dúvida sobre rocha, sobre água mineral, eu tenho o maior prazer de voltar aqui e gravar com o Anderson ou o Anderson responder para vocês. Anderson, obrigada por compartilhar. Você sabe que qualquer dúvida, eu e a minha equipe técnica tá aqui para te ajudar. Tchau! Tchau!